Fala pessoal, tudo bom? Vamos lá para mais a nossa segunda aula magna, né? Que nós vamos falar hoje um pouquinho de como fazer uma boa alocação, de como fazer uma boa diversificação. Na semana passada nós tivemos aí o Du falando sobre um pouquinho sobre estratégias de risco, né? Que principalmente isso é muito bom para poder determinar qual que é o nosso manejo de risco, quanto que você topa de fato em arriscar isso em renda variável, né? E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a diversificação da carteira, né? Como que a gente tem que criar uma carteira de investimentos, né? Então, vamos começar falando primeiramente, meu nome é Rafael Grisante, né? Eu sou sócio fundador da RB4 Investimentos, e a RB4 Investimentos é um escritório de investimentos, de assessoria de investimentos, né? Então, hoje nós temos um trabalho de distribuição junto com a XP Investimentos. Então, nosso papel é fazer o quê? Entender o cliente, entender cada ponto específico dele, e fazer um desenho para ele, se é num horizonte de curto, médio, longo prazo, independente do que seja, né? Bom, pessoal, se tiver alguma pergunta, alguma coisa aí, vocês vão mandando no chat que a gente vai depois respondendo aqui, a gente vai dando uma olhadinha, tá? Mas vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender sobre a carteira, sobre como montar uma carteira, é o quê? Bom, diversificação. Para eu poder diversificar, eu tenho que entender primeiro qual que é o seu perfil, qual que é o perfil do investidor. E aqui nós temos hoje 3 classes de ativo. Porém, eu não gosto muito de a gente engessar em apenas 3 classes. Por quê? Porque dentro de um perfil conservador, tem aquele cara que é super, ultra, mega conservador, aquele cara que é, ok, conservador, e aquele cara que fala, pô, eu sou conservador, mas eu topo um mínimo de risco. Então, o que eu gosto de entender? Toda classe de risco, todo perfil, ele vai ter aí uma nuance entre um mais conservador e um mais agressivo. Até aquele cara arrojado, ele é um cara arrojado, ele topa bolsa, ele topa derivativos, ele topa fundo imobiliário, ele topa especular, mas ele tem um pouco de receio, ele só quer fazer isso com 10% do patrimônio. Assim como tem aquele agressivo que ele quer fazer isso com 30%, 40% do patrimônio. Né? Antes de eu colocar aqui, de eu entrar nesse ponto especificamente de conservador, moderado e agressivo, eu gosto de explicar um pouquinho para as pessoas como que funciona a nossa visão para alocação. Normalmente, existem 2 tipos de alocação. Uma alocação que a gente chama de estratégica. Essa alocação estratégica, a gente vai montar uma carteira pensando num horizonte de 3 a 5 anos, em relação a ciclos econômicos. Então, pô, você você virou um cliente aqui nosso, então nós vamos ver o mercado e o cenário hoje e vamos montar uma alocação estratégica pensando em 3, 5 anos, se o seu horizonte for de independência financeira, for de acumular patrimônio, se o seu horizonte for de fato, pô, eu quero viver da renda das minhas aplicações lá na frente. Então, a gente com isso monta essa estratégia. Hoje com o cenário de hoje, né, com uma alocação estratégica, por exemplo, o perfil conservador, a gente indica 85% pós-fixado, 10% inflação, 5% internacional. Por quê? Porque hoje, se a gente for falar isso há uns anos atrás, esse perfil conservador tinha 0 posição em fundo internacional. Há 3, 4 anos atrás, pré-impeachment da Dilma, um perfil arrojado, ele tinha, nesse perfil aqui, né? Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho. Aqui. Esse perfil arrojado aqui, ó, que hoje está em 25%, ele, na época da pré-impeachment, na época da Dilma, o perfil arrojado, na XP, eles estavam recomendando 10% em bolsa, 10%. Né? A gente passou o ano passado inteiro praticamente com alocação de 27,5% em renda variável. Né? E agora, a partir de agora, a XP ela fez essa realocação, onde ela está colocando 25% em renda variável, porém, ela está considerando aqui mais 30% em posição internacional. Né? Por que isso? Porque ela vê que o Brasil ele está agora num cenário desafiador. Né? Primeiro que nós estamos num cenário de juros a 2% que nunca foi visto antes isso no mercado.
né? Então, naturalmente, as pessoas vão começar a buscar posições com uma certa diversificação. Elas vão, se hoje você ficar, ah, não, Rafa, eu sou um cara super conservador, eu quero colocar no Tesouro Selic. Você vai ter um retorno de 2% ao ano, né? E isso que o Tesouro Selic ainda você paga 0,2% de CBLC ao ano, que é a custódia. Então você vai ter aí 1,8% ao ano. Não, Rafa, eu sou mais conservador ainda, eu quero deixar na poupança. Você vai ter 70% dos 2%. Quer dizer, hoje, qualquer recurso que você deixa num Tesouro Selic, que você deixa numa poupança, esse recurso ele vai te dar, ele vai te entregar um resultado que não vai nem superar a inflação do período. Conclusão, o seu dinheiro, se ele ficar aplicado hoje nesse tipo de aplicação, você perde poder de compra lá na frente. Com isso, os investidores eles estão querendo fazer o quê? Eles estão querendo migrar parte desse percentual dessa carteira conservadora para algo mais moderado, mais agressivo. Porém, está tendo agora uma grande procura desses investidores para mercado mais arrojado, e quando a gente fala em arrojado, a gente fala em bolsa, a gente fala em fundo imobiliário, nós falamos em mercado de derivativos. Porém, nós estamos num cenário agora fiscal muito delicado, né? Vale lembrar que na época, logo depois que teve as eleições aqui brasileiras, o Brasil ele ia quebrar se não fizesse a reforma da Previdência, né? De fato, ele ia quebrar. Conseguimos com muito custo passar essa reforma da Previdência. Houve aí uma, uma, uma economia muito grande, quase R$ 1 trilhão de economia nos próximos 10 anos com isso. E aí aconteceu o quê? Veio o coronavírus, praticamente tudo que o Brasil economizou, que iria economizar para os próximos 10 anos, ele teve que gastar agora de forma de contingência. E se o Brasil não arrumar um jeito de respeitar o teto de gastos e começar de fato a mexer na reforma tributária e a reforma administrativa, o Brasil, dentro dos próximos anos, ele vai ter a dívida pública acima de 100%. O que é isso? Imagina só, você está hoje na sua casa, e nós estamos falando em outubro de 2020, e você vai planejar o seu orçamento do ano que vem. Você vai sentar com a sua esposa, com o seu esposo, ou você não é casado, vai sentar sozinho, vai ver, bom, quais são as expectativas de gastos meus para o ano que vem? Em educação, em alimentação, em convênio médico e tudo. Você fez isso. Aí, na hora que você chega no valor, você chega a X reais. E aí, na hora que você começa a ver qual que é a expectativa de receita sua, se você é um CLT, é mais fácil, mas mesmo assim, você vê que tudo que você já tem para gastar de forma obrigatória é mais do que o que você tem para receber. Quer dizer, não sobra dinheiro para comer. E isso é um orçamento doméstico. Se a gente extrapolar isso para o Brasil, nós estamos falando que é isso aí. O Brasil ele vai estar endividado se não fizer alguma coisa urgente, né? Então, com isso, a gente está passando por um cenário desafiador. E aí a gente vê a coronavírus vindo, derrubou as bolsas, tudo lá fora. Estados Unidos já voltou a patamares pré-pandemia. O que a área de alocação está falando? Olha, vamos expor em bolsa, só que nós precisamos tirar risco Brasil. Então, nós vamos colocar 25% em ativos de Bolsa Brasil e 30% em ativos internacionais. Aí pode ser fundo multimercado internacional, pode ser renda variável internacional, mas a gente agora está começando a descorrelacionar o risco Brasil, tá? Por causa desse momento que a gente está vivendo. Obviamente, a nossa bolsa ela recuperou muito menos do que, por exemplo, uma bolsa americana S&P. Então, se a nossa bolsa, se tudo acontecer muito bem, a nossa bolsa pode andar até mais rápido. Porém, há um risco de enroscar essas coisas políticas, fiscais e não andar, né? Então, a gente tem o quê? O conservador, aonde eu trabalho com 3 perfis dentro do conservador, 3 dentro do moderado, 3 dentro do agressivo. O mais importante é o quê? O que nós achamos e nós acreditamos. Hoje, mesmo um perfil conservador, cabe alguma coisa em bolsa. O grande problema das pessoas, elas acham que quando elas vão colocar o dinheiro delas em bolsa, elas vão apostar tudo e vão perder tudo. Não, não é isso.
A gente coloca um percentual do patrimônio em bolsa, 5% em bolsa. Desse percentual em patrimônio em bolsa, a gente vai colocar tantos por cento diversificado. E, além disso, pô, eu tenho muito medo. Entra diversificado com operações travadas, onde você não tem um risco de prejuízo ilimitado, por exemplo. E aí você consegue começar a colocar um pezinho aí dentro da água, né? Que é, no caso, a gente colocar esse pezinho aí na renda variável, tá? Vamos lá, então, agora para o próximo slide. Aí aqui existem algumas classes de ativos, né? O que seriam essas classes de ativo? São formas que nós conseguimos alocar. Por exemplo, renda fixa. Renda fixa, eu acho que agora é uma área muito importante, tá? Nós viemos de um Brasil com renda fixa lá nas alturas, 10, 12, 14% ao ano. Então, o brasileiro ficou muito mal acostumado, então era muito fácil. Você colocava o seu dinheiro numa renda fixa e ele te entregava 1% ao mês. Meu, boiada, né? Facinho. Hoje, se você coloca nessa mesma renda fixa, ela vai te entregar 2, 3% ao ano. Não é mais 1% ao mês. É 3% ao ano. Então, mudou muito, tá? Mas, dentro da classe de renda fixa, nós temos a classe pós-fixado, a classe pré-fixado e a classe atrelada à inflação. A classe pré-fixada é uma classe aonde você olha, você vê qual é o prazo que você quer, 2023, 2024, 2025, e a partir dali já tem uma taxa pré-acordada logo no início. Por exemplo, essa semana nós estamos aí com taxa perto de, para 2025, taxa perto de 9% ao ano. Então você olha, pô, eu quero 9% ao ano para os próximos 5 anos. Contratou. Não importa o que aconteça com o mercado, você vai receber os 9% ao ano. Ótima taxa. Se a gente analisar que essa taxa de 9% ao ano, ela é uma taxa com uma Selic hoje de 2, gente, é uma bela de uma alocação, né? Aí entra o nosso cenário tático. Lembra que eu falei? A gente tem um cenário estratégico, que é pensando de 3 a 5 anos, e tem um cenário tático. Esse cenário tático é o quê? Para cada vez que acontece algum tipo de evento no mercado e o mercado estressa para cima ou para baixo, independente do que for, abrem-se janelas de oportunidades. Por exemplo, nós estávamos desde o meio do ano passado, mais ou menos, nós não tínhamos mais recomendação nenhuma de compra de pré-fixado. Por quê? Porque a gente não via boas taxas longas e via que tinha um cenário ainda de queda de Selic. A gente sabia disso, né? Então a gente não estava recomendando. Quando chegou o mês de março, no auge, no pico do coronavírus, a curva de juros futura ela abriu muito, absurdo. Ela abriu muito e muito rápido. O que nós fizemos? Vimos uma oportunidade. Então, de forma tática, o que nós fizemos? Entramos em contato com todos os nossos clientes que a gente sabia que poderia fazer esse movimento e começamos a fazer algumas trocas de posições. O cliente tinha lá um CDB pós-fixado de 125 do CDI. Pô, é show, né? 125 do CDI. Porém, agora com CDI a 2, é péssimo. O que a gente fez? Vamos trocar esse 125 do CDI e no auge da crise, nós chegamos a pegar taxas de quase 11% ao ano para 2025, né? 10% ao ano para 2024. Então, ali surgiu uma alocação tática, né? Ah, Rafa, isso quer dizer que eu tenho que mudar tudo? Não, não é. Nós fizemos errado? Não, não fizemos. Estratégia, a gente tem a alocação estratégica, que é a longo prazo, e aí nós vamos nos aproveitando do mercado. O que aconteceu? Março, fizemos esse movimento aqui, pegamos excelentes taxas. E aí, abril, nada de pré-fixado. Maio, nada de pré-fixado. Junho, nada de pré-fixado. Julho, nada de pré-fixado. Agosto, nada de pré-fixado. Por quê? Porque estrategicamente a gente estava seguindo a alocação de longo prazo. Agora, em setembro, houve uma nova abertura da curva de juros, porque começou a azedar aqui um pouco o sistema fiscal no Brasil. Então, ficaram com medo, acharam que a inflação ia subir muito antes, achavam que não ia conseguir, não vai passar reforma tributária, que o país, o mês de setembro inteiro foi se falando que iria estourar o teto de gastos, que não ia ter como, mas iria estourar o teto de gastos.
E aí isso, curva de juros subiu de novo. E aí a gente voltou a, de forma tática, fazer uma alocação, por exemplo, em pré-fixado, né? Então, a alocação tática, e a gente sempre gosta de ter uma parte do recurso em liquidez para aproveitar essas oportunidades que aparecem às vezes no mercado, tá? Apareceu uma em março para pré-fixado e agora apareceu em setembro para outubro, apareceu uma outra oportunidade pré-fixada, né? E inflação, nós estamos falando já há um bom tempo. Hoje, quem não tem de 15% a 20% de inflação está perdendo tempo, né? Então, assim, pós-fixado, ela vai render o que o CDI rende. 120 do CDI, 20% a mais que o CDI. 130 do CDI, 30% a mais que o CDI. Pré-fixado te dá uma taxa contratada, IPCA, ela te dá toda a inflação do período IPCA mais uma taxa pré, né? IPCA mais 4, IPCA mais 4,5, IPCA mais 5, o que for, né? A outra classe de ativo, renda variável, e aqui sim é onde tem bastante volatilidade. Porém, o que a gente tem gostado muito? A renda fixa é CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, Debenture, são produtos que eles não oscilam no mercado. E a maioria dos clientes, a maioria dos investidores nessa crise aqui do coronavírus percebeu que fundo de renda fixa também pode oscilar, tá? E acaba que o fundo de renda fixa lá em março, abril, deu negativo. E isso pegou todos os investidores de surpresa porque não imaginavam que poderia dar negativo. E dá. Já se você está num CDB, numa LCI, numa LCA, num pré-fixado, por exemplo, numa debenture, você vai ver a marcação desse título na curva que a gente fala. Então, você não vai ver oscilação. Esse percentual que você tem em pré, IPCA e pós, ele vai ajudar a sua carteira a oscilar menos. Isso é bom ou é ruim? Isso é bom para você, investidor, que não está acostumado com essa volatilidade da carteira. Porque olha, às vezes, 2 meses negativo e acaba ficando com medo, né? Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, todos os títulos de renda fixa, eles são marcados a mercado diariamente. Então, eles todos os dias eles puxam o título a valor presente e vê quanto ele vale. Se ele vale menos que ontem, então ele vai marcar negativo, né? E essa negociação acontece com um título público nacional, né? Uma NTNB, que é o Tesouro IPCA, ele marca a mercado todos os dias. Então, se você aplicou hoje, o mercado estressa para cima, você vai ver que o seu valor ali que você tem hoje é negativo. Então, ele deu, quer dizer, você tem menos valor do que você tinha aplicado. Porém, o que acontece? Existe essa oscilação ao longo do tempo, porém, na renda fixa, se você contratou IPCA mais 4, qual que é a certeza? Que até o vencimento você vai receber exatamente o IPCA mais 4. Porém, isso não impede que ao longo do caminho o PU, o preço unitário desse título, não oscile. E aí, na hora que você vai ver, se você tem pretensão de sair no meio do caminho, você pode sair com prejuízo. Então, tem que tomar cuidado. Uma outra classe de ativos é os fundos alternativos, que têm crescido muito, fundos de private equity, fundos de venture capital, certificados de operações estruturadas, como COIs. São produtos que você consegue ou ter uma alavancagem maior, ou você ir buscar um produto com um retorno maior, né? Eu quero buscar 20, 25, 30% ao ano, posso? Pode. Tem um risco maior? Tem. Tem uma liquidez menor? Sim. Normalmente, fundo de private equity você vai encontrar em torno de prazos de investimento até desinvestimento em torno de 8 a 10 anos, tá? E aí essa outra classe de ativos, que é a classe onde a gente tem o quê? Fundos em geral. Fundos de renda fixa, fundos multimercado. Dentro do fundo de renda fixa, nós temos fundos pós, pré-inflação. Fundo multimercado, fundo de baixa volatilidade, média, alta volatilidade. Fundos de ação, tem as classificações FIAs, que são os fundos puro, né, que o fundo tem que estar 100% comprado, e tem alguns enquadramentos que são multimercado, mas que tem ação lá dentro, por exemplo, fundos longos. Fundos internacionais, fundos de previdência, toda essa classe que está aqui, todos esses produtos aqui, ó, todos que eu marquei aqui, todos eles são marcação a mercado, não é marcação na curva. O que isso quer dizer?
quer dizer que você vai ver oscilação. Ai, Rafa, mas é um fundo de renda fixa. Por mais conservador que o fundo seja, ele pode oscilar. Se tiver um estresse muito grande no mercado, pode ser que ele em um mês, uma vez na vida, duas vezes na vida, ele dê negativo? Pode ser. É muito comum um fundo de renda fixa dar negativo? Não, não é. Não é nada comum. E tanto não é comum que essa crise que passou agora foi a maior crise da história, né? Então, a última crise dessa foi lá em 1920, né? Na época da crise americana, que crise, na verdade, foi uma crise mundial, né? E que ninguém hoje está vivo para poder falar de fato, passou, presenciou como foi essa crise lá, né? Então, a gente gosta de fazer o quê? Gosta de pegar essa classe de ativos de renda fixa que tem uma marcação na curva, que elas não oscilam no mês a mês, e a gente acaba pegando boas taxas, né? E aí a gente coloca um outro percentual em produtos que acabam oscilando. Com isso, a gente consegue ter um amortecedor na carteira de vocês, né? Então, aí é que eu gosto de entrar e gosto de começar a falar. Por exemplo, aqui, ó, tenho 3 fundos multimercados, 3. Por que que um é tão diferente do outro, né? Dá uma olhadinha só. Eu tenho 3 fundos multimercados, classes de ativo multimercado, e vocês veem que uns são mais retinhos, como esse azulzinho claro. Esse aqui azul escuro, ele é um pouquinho mais, oscila mais, mas nossa, olha como ele caiu aqui na crise. E eu tenho esse aqui que é o quê? Um eletrocardiograma, né? Caiu para caramba, subiu muito, caiu para caramba, subiu muito, caiu, subiu. E ele, no final das contas, o maior eletrocardiograma e acabou que está entregando a maior rentabilidade, né? Qual que é a diferença? O que eu gosto de ver aqui, né? Quando você vai alocar num fundo, você está fazendo o quê? Você está comprando a tese daquele gestor. Você está lá e você está comprando a mente dele, né? O que ele está esperando? Qual que é a expectativa dele para o mercado, né? E aí, obviamente, as pessoas são diferentes, os gestores são diferentes. Tem gestores que entraram muito otimista em 2020, tem gestores que entraram neutro em 2020, tem gestores que entraram pessimistas em 2020. Por exemplo, esse fundo aqui, o JGP, ele é um fundo que o gestor ele já estava com um cenário meio negativo para o mundo. Por quê? Porque ele estava com receio das eleições americanas. Era por causa do Covid? Não, não era por causa do Covid. Mas ele já entrou com um pé no freio, né? Esse outro gestor, ele estava andando bem, só que ele estava muito otimista logo no começo do ano e acabou apanhando um pouquinho nessa queda, tá vendo? Ó? Só que ele acabou recuperando, caiu agora em mês. Isso aqui não tem até o resultado de outubro fechado, né? Na verdade, outubro ainda tá, falta a última semana, mas aqui a gente já tem uma alta. E esse outro fundo aqui é o fundo Ibiúna, ó, é um fundo que, putz, ele está muito positivo. Ele aqui foi a crise, ó. Olha só, aqui foi a crise. Ele tomou uma pauladinha e subiu muito forte, ó. Subiu muito forte, né? Então, o que a gente consegue ver? Consegue ver que dentro da classe de multimercado existem os fundos mais, por exemplo, se vocês olharem de cara, já vai ver que o JGP é um fundo desses 3 é o fundo mais conservador, né? Vocês veem que, por exemplo, um fundo Ibiúna, ele é um fundo com uma volatilidade maior. Porém, a relação risco-retorno dele é melhor do que, por exemplo, um fundo XP Macro, né? Então, isso é bacana vocês entenderem, porque a composição, pensa só uma coisa, se você tivesse 100% do seu recurso alocado nesse aqui, ó, no XP Macro, no azul escuro, ó, tá aqui, ó. Você estava vindo bem, ó, CDI, essa linhazinha aqui é o CDI, ó, que tá aqui, essa linha aqui é o CDI. Você chegou no auge da crise, 100% do recurso estava nele, e o que aconteceu? Despencou. Seu dinheiro voltou a subir, subiu até que relativamente bem, andou de lado, caiu de novo. Se você tivesse com 100% do seu recurso aqui, nesse do meio, você estaria no lucro, sentiu pouco. 100% de recurso nesse, você estaria no lucro. Porém,
como que você vai saber qual é a hora que o gestor vai acertar? Então, por isso que a gente fala que você tem que ter uma diversificação. Gestores que investem de forma global, gestores que estão com pensamento um pouco mais avesso ao Brasil, gestores que estão com sentimento um pouco mais a favor de dólar, por exemplo, gestores que estão querendo, que acham que precisam se defender com ouro. Então, quer dizer, é uma composição de teses que aí faz com que a sua carteira acabe tendo um retorno satisfatório, tá? Vamos lá. E aqui a gente consegue ver aquele resultado dos 3 fundos, né? Vamos dar uma olhada, ó. O CDI em 2,32 no ano, neste ano agora de 2020. Se você tivesse colocado todo o seu recurso só no XP Macro, você teria 0,97. Se você tivesse colocado só no Ibiúna, já teria muito mais. No JGP, muito mais. Então, assim, mas eu devia ter colocado tudo no Ibiúna. Tá, ok. Agora, quando a gente olha o histórico passado, é muito fácil a gente falar o que eu poderia ter feito. Agora, daqui para frente, o que você vai fazer? Diversificar. Tem que diversificar. Não tem outra alternativa. A diversificação, de fato, é o que vai levar você para passar por tempestades, passar por oscilações de mercado e ainda sair vencedor, tá? Isso é muito importante, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Se vocês olharem o fundo em 2019, que é muito interessante, né? Ó, em 2019, aí você fala assim, putz, esse XP Macro aqui é uma porcaria o fundo. Olha só a diferença. Nem vou colocar nele. Olha o ano de 2019. Olha só o que ele entregou. Ele entregou mais do que o JGP, por exemplo, que neste ano ele está entregando mais. Por isso que é importante você analisar o quê? A tese do investidor. Uma coisa que eu gosto de falar muito, pessoal, muitos investidores, muitos clientes nossos, eles vêm atrás da gente para conversar e eles olham, na hora que eles olham todos os fundos, e ele fala, Rafa, por que você colocou este fundo, sendo que esse outro, os últimos 12 meses foi melhor, que eu estou olhando aqui na plataforma. Nem sempre, e na maioria das vezes, o fundo que melhor performou no ano passado será o que vai melhor performar nesse ano. Um fundo, por exemplo, nos últimos 3 anos, fundos pré-fixados performaram muito bem. Porém, agora, se você alocar no fundo pré-fixado, ele não vai performar nada, ele vai ser muito pior do que outros fundos. Então, assim, não é porque ele teve um histórico muito bom lá atrás que ele vai ter aqui na frente. Por exemplo, não, eu estou olhando aqui, a gente está vendo qual que é o cenário? A gente está vendo uma possível, e vamos imaginar, não é isso, tá? A gente está vendo uma possível exaustão do movimento de alta no Brasil e a gente acredita que daqui para frente vai entrar uma queda na nossa economia. Exemplo, se você puxar os últimos 12 meses, provavelmente os fundos de ação estavam lá em cima com retornos absurdos. E aí você vai lá e porque este fundo rendeu muito mais no ano passado, você vai lá, aloca nele e você vai ter um prejuízo descomunal porque o cenário mudou. Então é sempre importante a gente entender o cenário daqui para frente, nunca daqui para trás. O resultado passado, ele é bom para você poder analisar a consistência do gestor. Mas isso não quer dizer que porque ele teve um ano espetacular, o próximo ano vai ser. Porque se ele tem um ano espetacular com uma tese e aí a cabeça dele mudou e vai para uma outra tese, esquece. Você pode ter retornos negativos muito, muito altos, tá? Um outro clássico aqui, isso aqui é muito legal, né? Que é o quê, ó? Vamos lá. Aqui a gente tem aqui 3 fundos de ação, tá? Com 3 teses, 3 mentes diferentes, 3 racionais diferentes. Porque cada gestor tem uma cabeça, né? Se você olhar aqui, ó, pré-pandemia, quais seriam os melhores fundos para você alocar? Obviamente, esse laranjinha que está aqui e esse azulzinho que está aqui, que seria esse fundo Mold e seria esse fundo Alaska, né? Então, assim, num mercado extremamente direcional, se fosse tudo para cima, é muito provável que o cenário, o Molt e o Alaska iriam melhor, né? Veio a pandemia, o que aconteceu? Despencou todos os fundos de ação caíram. O Alaska caiu
quase 60%. O Molt caiu 20%, tá? E o Dália caiu isso aqui. 20 não, né? Na verdade, eu não... é que nessa escala aqui tá diferente. Mas o Dália caiu em torno de 20 e pouco, e o Molt caiu um pouco mais de 30. Se você olha hoje, qual que é o melhor fundo para se investir? Não, obviamente é o Dália, porque o Dália, ele quando ele sobe, ele oscila menos, ele caiu muito menos, voltou rápido. Não é isso. Agora que a gente está olhando daqui para trás é fácil, né? A gente tem que entender a tese. O Dália é o Zé Rocha, que é o gestor do Dália, é um excepcional gestor. Ele entrou na defensiva em 2020. Ele já estava com receio do mercado em 2020, mas não por causa do Covid, por causa das eleições americanas. Então, assim, se o Dália estivesse errado na tese, é muito provável que o Molt e o Alaska iriam ganhar bonito dele. Porém, quem acertou a tese nesse caso foi a Dália. Então, a Dália acabou saindo ganhando. Imagina só se você pega e olha pré-crise, né? Aqui, ó, antes. Você olha e fala, putz, eu gostei do Alaska, eu gosto lá do Henrique Breda, eu quero alocar. Você alocou aqui, ó. Tudo que você tinha para colocar em bolsa, você colocou no Alaska. Tudo. O que aconteceu? Despencou. 60% de queda. Chegou a dar quase 70% de queda o fundo. Tá? Imagina, você tinha lá 100 mil, você, do dia para a noite, praticamente, aqui em questão de 2, 3 semanas, virou 30 mil. E ele está aqui 50% para trás ainda, tá? Putz, eu tive azar. Não, você não teve azar. Você foi cabeçudo. Por que cabeçudo? Porque não se coloca todos os ovos na mesma cesta. Se você tivesse feito uma diversificação de alocação, colocando um percentual em um fundo, percentual no outro, a composição da carteira seria muito diferente, você ia sentir muito menos a queda. Ia ter queda? Ia, mas você ia sentir muito menos. E aqui você consegue olhar, dá uma olhada lá, pessoal, ó. Neste ano, ó, dá-lhe a 8% para frente. O cara caiu e subiu. Quer dizer que ele é um gênio? Não, ele acertou o movimento. Assim como teve anos lá para trás que ele errou o movimento. Por exemplo, ó, olha em 2018, o Dália entregou 14, o Multi Alaska 30. Olha lá em 2019, o Dália entregou 36, o Multi 43, por exemplo. Isso não quer dizer que o gestor ele é excepcional, foi bom. Não, são teses de investimento. Por isso que é importante a gente diversificar. Se tivesse diversificado, ó, dá uma olhada só. Se você tivesse colocado todo o seu patrimônio em bolsa no Alasca, você estaria com metade do patrimônio ainda. E vai demorar ainda um tempo para isso aqui recuperar, né? Já o Molt, menos 7, a bolsa está menos 15. O Dália, a bolsa está menos 15, está mais 7,96 para frente, excepcional, né? Mas o grande ponto aqui, a bolsa aqui, ó, 15% para trás, ó, tá vendo? No ano. O grande ponto aqui, pessoal, que eu gosto de dizer é o quê? É muito importante a diversificação. A diversificação, aí tem muita gente que fala assim, Rafa, por que você me montou uma carteira com 8, 10 fundos? Assim eu não consigo acompanhar nada, eu quero só 2, 3. Não existe isso. Você montar uma carteira de 2, 3 é uma carteira completamente amadora, é uma carteira para assessor preguiçoso, tá? Por quê? Porque você precisa ter diversificação. Você precisa ter um fundo quantitativo na carteira, você precisa ter um fundo multimercado global, você precisa ter um fundo multimercado da classe longo base, você precisa ter fundo quantitativo, você precisa ter uma série de fundos que são descorrelacionados, um fundo de eventos, um fundo que opera América Latina, um fundo que vai buscar exposição global. Quer dizer, você precisa disso para você ter uma carteira inteligente. E se a gente tivesse única e exclusivamente pensando só Brasil, o que o Brasil movimenta não chega a ser nem 10% de todo o dinheiro movimentado no mundo. É como se você estivesse lá no seu aquário com o seu peixinho pescando e na hora que você chega e vai para a economia global, você está pescando num oceano, entendeu? Nós somos muito pequenos. Então, é necessário diversificar.
E por que que a gente vai dizer que a nossa economia é melhor e que a nossa economia é a que vai retomar antes? Não, não vai. A gente já está vendo que a economia americana está voltando antes, a economia europeia está voltando antes, a economia chinesa já voltou. O Brasil tem. O Brasil eu gosto de falar que nós somos aí realmente batalhadores e vencedores, porque passar por tudo isso não é fácil, né, pessoal? Não é. Só estou dando uma olhadinha na hora aqui para a gente terminar no horário, tá? Então, e aqui o que, que eu acredito? Eu acredito que aqui é o grande ponto que faz mais importância para vocês entenderem. Todo cliente nosso que senta na nossa frente e a gente apresenta esse estudo, é, essa hora é a hora que eu perco o maior tempo da reunião, a hora que eu coloco o maior número de informações para o cliente. Por quê? Porque isso aqui é o quê? Volatilidade. Volatilidade, ela é o quê? É o desvio, tá? O desvio padrão entre a máxima e a mínima que a carteira oscilou em um período. Se você fala, pô, a volatilidade em 12 meses foi 3%, quer dizer que ela variou nesse range. Menos 1,5 mais 1,5, menos 1 mais 2, menos meio mais 2,5, quer dizer, ficou nesse range, né? Então, menos 1 ponto, menos 2, mais 2, menos 1. Então, ficou nessa variação, tá? Aí vocês dão uma olhada que é o quê? Aqui eu montei uma carteira, aqui já é uma carteira que ela tem o quê? É uma carteira moderada para conservadora, tá? Que ela tem aquele percentual da carteira em renda fixa que segura a volatilidade em movimentos de tempestade, tem a parte de bolsa, tem parte de fundos multimercados, tem tudo. E aí olha o que acontece, ó, desde 2018 essa carteira sempre foi relativamente conservadora. O que é isso aqui, ó? O quanto que está variando mês a mês a cotação, na verdade, a cota da sua carteira. Quanto está variando? Está aqui. E aí, obviamente, no mês de fevereiro, março e abril, houve um estresse no mercado, que foi aqui que acabou mexendo mais com a carteira e a carteira, por exemplo, entregando negativo, né? Porém, se vocês olharem no longo prazo, e até mesmo dentro de um ano, ó, uma carteira com até 2% de volatilidade é uma carteira considerada conservadora. De 2 a 5 é uma carteira considerada moderada, acima de 5 é uma carteira considerada agressiva. Então, nós estamos falando que nesses últimos 12 meses, 2,65 é uma carteira moderada para conservadora, né? Uma moderada que tem uma exposição menor de bolsa, por exemplo, mas ainda tem uma posiçãozinha. E aí vocês veem, ó, pessoal, ainda mais com a Selic agora nesses níveis e o pessoal colocando recurso, o investidor colocando recurso, mais recurso em bolsa, invariavelmente vocês vão ver mais oscilação na carteira, né? Não vai ser aquele reloginho. Mas o que é importante? Vocês olharem aqui, olha aqui, ó, 25 meses dos 36, 37 meses, 25 meses deu acima do benchmark CDI e apenas 12 meses. Pô, então 67% das vezes, dos meses, deu acima do CDI. 32% deu abaixo do CDI, tá? Porém, se você olhar a carteira, é isso aqui, olha lá. Olha só como a carteira ela tá aqui, e aí ela começa naturalmente muito perto do CDI, conforme o tempo vai passando, juros sobre juros, a mágica do juros sobre juros vai fazendo efeito, e aí você vai tendo, a gente chama isso aqui, ó, de boca de jacaré. Você tem a Selic aqui, ó, e aí você tem a sua carteira abrindo, 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 abrindo. Quanto maior essa boca de jacaré, quer dizer que melhor está sendo a performance da sua carteira, né? Então, o que quer dizer aqui? Quer dizer que aquela carteira lá, ó, que eu desenhei aqui, ó, essa carteira aqui, com essa volatilidade, que é apenas 67%, que muita gente fala, pô, mas é só 67% vai ter volatilidade, não tem jeito. Só 67% acima do CDI, isso. Porém, note que a maior rentabilidade foi 1,8 em um único mês e a menor foi menos 1. E aí, se vocês olharem, olha só o que acontece, ó. Vocês veem que esse azulzinho, ele sobe, vocês veem que ele não é linear, não é uma linha reta, ele não sobe
bonitinho sem se mexer, porque ele não é pura renda fixa. Ele é uma carteira, lembra, moderada para conservadora, mas lembra que ela vai oscilando, ó, vai oscilando. Ó. Aqui rendeu, aqui ficou um pouquinho de lado, aqui subiu de novo, um pouquinho de lado. Qual que é o grande problema que eu vejo dos investidores que estão olhando agora uma Selic de 2, entendem tudo isso e aí eles entram na alocação? O que acontece? Já pensou se você tivesse entrado aqui, ó, nesse momento? Aqui, ó. Você pegou, sei lá, 500 mil reais e alocou, pá, colocou e aplicou aqui um pouquinho antes da crise. O que teria acontecido com você se você colocou 500 mil reais? Naturalmente, você teria um retorno negativo. Ó. Olha só, caiu, ó, negativo. Ó. Esse retorno negativo. Você começou com o pé esquerdo. Isso pode acontecer? Pode. Se você está já com essa carteira lá desde 2017, 2018, é óbvio que você sentiu, mas tipo, meu, ok por quê? Porque eu já estou com muito lucro, eu estou vindo já com muito lucro, tive uma queda, ok, não vou mexer na carteira, eu estou bem para frente, você não fez nada, voltou a subir e já superou aquele topo anterior que estava. Excelente, ó, essa diferença aqui, ó. Putz, show de bola. E se você tivesse entrado exatamente pré-pandemia? Será que você ia entender que esse horizonte é de longo prazo? Será que você ia entender que, de fato, você precisa deixar a carteira andar? Né? Eu tenho muitos clientes que acabam entrando nesses momentos, aí às vezes pega 1, 2 meses com retorno negativo, e aí já quer mudar tudo. Eu falo, não, meu, a gente montou uma carteira para 3 anos, quando a gente sentou, a gente falou, 2, 3, 4 anos, deixa o fundo andar, deixa o mercado andar, você vai ver que oscilação vai ter. O que aconteceu? Tivemos a infelicidade de entrar exatamente num mês, 2 meses que a Bolsa realizou. Simples assim, só isso. Deixa o mercado andar. É muito importante isso. Se você já tivesse com essa carteira desde lá de trás, você ia estar super tranquilo. Fala, eu posso garantir que você fala, putz, Rafael, eu nem senti direito. Óbvio que você sente. O que aconteceu em março, abril, crise do coronavírus, todo mundo sentiu. Não tinha como, mesmo quem está lá para trás ou não sentiu. Mas, pô, teve um mês que deu menos meio. Teve um mês que deu menos 1. E você entrou exatamente ali, meu, se a sua volatilidade é algo perto de 3, menos meio tá ok. Tá ok. Ela pode ir de 0 até 3 ali, ela pode. Então tá ok. Né? O que não pode é você, pô, andou um pouquinho para trás, não, vou encerrar. Aí você vai entrar, aí que vai acontecer? Aí você vai olhar, e isso acontece. Aí você vai olhar, bom, deixa eu ver os fundos que performaram bem nesses últimos 2 meses. Aí você vai lá, entra nesses fundos. Aí o que acontece? Esses fundos que performaram bem nos últimos 2 meses vão performar mal nos próximos 2. E aquele que você saiu, muito provável que vai entregar o retorno que ele perdeu mais no excedente. Então, quer dizer, é importante nessa hora entender e passar para o seu assessor qual que é de fato a sua estratégia, o que de fato você está querendo fazer com os seus investimentos, se de fato é para longo prazo, se você quer de fato uma independência financeira, para aí sim poder montar uma carteira mais adequada, né? E é muito importante você ter assim total confiança no seu assessor, né? Para que ele possa te ajudar a montar a melhor carteira, tá bom? Bom, pessoal, eu acho que era isso que eu tinha para passar para vocês, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Pessoal, tem alguma pergunta? Vamos lá. Ah, eu acho que tinham feito uma pergunta aqui. Peraí. Deixa eu voltar aqui. Opa. Aqui, pessoal, eu tinha visto ali uma perguntinha que o pessoal fez. Não, não é do fundo, não. É desse aqui, do fundo de ação. Né? Obviamente, essa volatilidade aqui é muito alta, tá? Para um fundo cair 50%, um fundo que tem mais ou menos Ibov como correlação, ele tem a correlação do Ibov. Então, é uma vol de 30, vol de 40, tá? E aí, assim, Rafa, pode ter fundos que entregam menos, quer dizer, que tem menos volatilidade, mas entregam mais? Sim, sem dúvida.
E esse é um ponto que teve uma pessoa aqui que perguntou, né? É muito importante, e acabou que eu não coloquei nesses slides, mas é muito importante na hora que você analisa um fundo, além de você entender o racional, além de você entender a mente do gestor, além de você entender tudo que está se passando ali com o gestor e a ideia que ele está tendo para o mercado, é muito importante você analisar o índice Sharpe. O índice Sharpe nada mais é do que a relação risco-retorno. É o risco, que é a volatilidade que o fundo tem, frente ao quanto de fato ele está entregando. Então, se você tem, por exemplo, isso é muito comum aqui, né? Ah, Rafa, mas eu já tenho uma alocação no banco. Tá, ok. Aí eu vou olhar a alocação no banco. Para o que o banco está entregando, ele está entregando aquele resultado com um risco muito alto. Muitas vezes, praticamente sempre, eu consigo falar para o cliente, olha, eu consigo entregar para você o mesmo que você está entregando, o banco está entregando, ou até um pouquinho mais, porém com metade do risco. Ou não, pô, você quer esse risco? Se quer esse risco, consigo te entregar o dobro, por exemplo. Tá? Então é muito importante, é legal vocês darem uma olhada no índice Sharpe, tá? Pessoal, vamos lá. Na semana que vem vai ter uma live fantástica. O Vitor, assim, ele é um palestrante incrível, tá? Ele é meu sócio fundador, junto comigo aqui na RV4. É uma pessoa incrível, uma pessoa que conhece muito de ações e assim. Ó, eu sei, eu posso falar dele, porque eu já conheci ele há muitos anos, e é impressionante como ele consegue ter sangue frio e como ele consegue pensar de forma completamente racional nos momentos mais adversos do mercado, né? Eu tenho uma tolerância a risco boa, tá? Mas no auge da crise, na hora que eu falava com ele, aí eu vi as posições que ele estava montando, eu falei, cara, mas como assim, né? E ele, assim, a racionalidade, ele olhar de fato, então, assim, não perca essa live, a gente vai fechar com chave de ouro, tá? É um cara incrível, um cara extremamente inteligente, e eu acredito que vai dar vários insights para vocês aí, principalmente, agora está começando muita gente querendo montar a sua própria carteira, não depender. Ah, Rafael, eu tenho aqui uma carteira, mas eu quero pegar 5% do meu patrimônio e eu quero operar, eu quero fazer as coisas. Aí eu acredito que o Vitor vai conseguir dar um belo insight para vocês, várias dicas para vocês, de por onde vocês devem começar, aonde vocês devem encontrar, essa questão da ganância, tudo. Então, acho que é bem legal. Não perca na próxima quinta-feira, às 9 horas da noite, tá bom? E aqui a gente tem também, para finalizar, que o meu tempo está acabando, é o quê? As nossas mídias sociais. Ó, se tem alguma mídia social que os nossos canais que você tem que estar, né? Não tem como, são dois. O nosso Instagram, que tem bastante coisa bacana, toda sexta-feira nós fazemos um fechamento da semana e não mais importante, mas igual à importância do Instagram, é o nosso RV4 Info Center, que é o nosso canal no Telegram. Gente, vocês têm que entrar nesse canal, é para cliente e não cliente. Assim, o dia inteiro mandando informação importante, informação de mercado, o que está acontecendo, o que a gente está vendo. Todos os dias tem um comentário de abertura do dia, tem um comentário de fechamento do dia, não perca. E junto com isso, o Economia Sem Mito, que é o nosso portal de educação, onde o Vitor, ele é o redator do portal, e lá também você vai conseguir encontrar @Economia Sem Mito, tem o nosso site da RV4 Investimentos. Então, pessoal, eu espero que todo mundo tenha gostado dessa live, que tenha gostado dessa aula, né? Eu convido vocês, tá? Se vocês quiserem conhecer a nossa sede aqui no escritório aqui em São Paulo, se vocês quiserem bater um papo sem compromisso nenhum, tá? Com um dos nossos assessores aqui no escritório, vocês estão convidados, sintam-se à vontade, manda mensagem para a gente ou por e-mail ou inbox do Instagram ou pelo e-mail do site, quer dizer, vocês não tem como vocês não falarem com a gente. Também, se precisar, pode ir lá, @Rafael Grisante, no Instagram também, que eu respondo rapidinho, tá bom? Abraço, pessoal, muito obrigado, um ótimo final de semana para vocês e até semana que vem. Abraço.